Professor Marco Antônio aqui novamente falando com vocês. Hoje a gente vai ver comentários, variáveis, operações e instalações de pacotes, mantendo sempre bem objetivo para a gente não ter muitas enrolas. Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é um comentário, né? Um comentário é um texto que você deixa marcado no seu código, no seu script, para que você possa lembrar o que você fez ou que te dê algum detalhe sobre a implementação que você criou, né? Ou seja, é um lembrete, tá? No R e em muitas outras linguagens de programação, o comentário geralmente ele é marcado por um caractere especial, né? No caso aqui do R, a gente usa o jogo da velha, tá? Ou hashtag, ou o nome que você tem mais comum de usar aí, né? Lembrando que é esse 4 risquinhos aí que a gente tem, tá? Então aqui tudo que você colocar depois desse jogo da velha, ele não vai ser interpretado pelo o R, tá? Ele vai entender e falar assim, pula essa linha, né? Ignore isso. Então seria, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui que esse aqui é implementando minhas primeiras variáveis, que é o próximo assunto que a gente vai tratar, tá? Então, se eu colocar ele aqui, ó, e quiser executar, né? Lembrando que executar vai ser aqui no run, né? Não acontece nada. Observe aqui, ó, no lado do meu console, que ele não fez nada. Então, vou colocar lá de novo, ó, run. Ele não fez nada. Por quê? Porque tem esse marcador aqui de comentário, tá? Então, isso é comentário. É importantíssimo você manter comentários, tá? Porque outras pessoas podem pegar o seu código e para entender o seu código vai ficar mais fácil se você tiver explicado o que é. Claro que tem comentários que vão ser dispensáveis, né? Por exemplo, né? Vamos supor que eu esteja criando aqui uma variável que chama altura, né? Então, eu vou criar aqui a altura, né? E aí eu venho aqui e escrevo, criando a variável altura. Altura. Bom, esse comentário é dispensável, né? Até porque a altura já contou para mim o que é. Que é uma outra característica das variáveis, tá? Os nomes devem ser sempre sugestivos, né? Devem sempre remeter àquilo que é, tá? Então evitar variável x, y, z, a, b, né? Ou seja, uma variável que você não sabe o que ela é. Você dá um nome que ele não representa a característica que você está querendo detalhar. Então, como já entramos aqui no campo variáveis, né? O que é uma variável, né? A variável é um nome, tá? Um apelido que eu posso dar para um conjunto de valores, né? Que pode ser um número, pode ser caracteres, pode ser um outro nome. E eu vou utilizar ela para guardar esses dados. Porque quando eu quiser chamá-lo novamente, eu não vou precisar digitar o valor ou memorizar. Então, a gente vai dar exemplos simples. E claro que isso se torna muito mais útil quando os exemplos passam a ser muito mais complexos, tá? Então, uma variável aqui, a altura, por exemplo. Se eu quiser guardar um valor dentro dela, eu vou usar esse símbolo aqui, que é o símbolo de atribuição, né? Esse símbolo de atribuição, que é o menor tracinho, tá? Ele serve para indicar assim, ó, a altura recebe, e aí você digita um valor. Por exemplo, 145, né? Eu estou fazendo a medição em centímetros, tá? Então, ele tem a altura de 145 centímetros. Se eu apertar Ctrl Enter, ele vai rodar esse aqui para mim direto no console. Eu não preciso vir aqui no run. Então o atalhozinho que a gente utiliza para rodar é Ctrl Enter. Então digitei Ctrl Enter, veja aqui, ó, que agora ele rodou aqui no meu console, tá? Ou seja, ele executou a atribuição e guardou aqui nas minhas variáveis de ambiente o valor altura. Então quando eu quiser chamar a altura, eu não preciso mais digitar o 145. Basta eu fazer o quê? Basta eu vir aqui, digitar a altura, né? E dar Ctrl Enter. Ele vai colocar a altura para mim. Eu não precisava fazer isso, né? Vou apagar aqui, ó. Eu vim aqui e selecionei. Texto selecionado, ó. Só aquele texto selecionado. Ele não vai atribuir novamente. Agora ele vai rodar, né? Ele vai executar a altura. Então, Ctrl Enter, ele executa para mim. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 atalhos importantes, tá? Para fazer a atribuição, em vez de eu ficar lá procurando no meu teclado o menor e depois digitar o tracinho, o equivalente a isso aí vai ser o Alt traço, tá? Alt traço ele faz a atribuição. Então, ó, Alt traço ele vai fazendo atribuições. Óbvio que não faz sentido isso que eu fiz,
né? Porque o que eu quero fazer é fazer uma atribuição. Então eu vou colocar aqui, ó, peso, atribuição. Não precisei nem dar o espaço. Alt, a teclinha de traço. Ele já dá os espaços para mim e coloco o parâmetro de atribuição. Então vou colocar aqui, por exemplo, 55 quilos, tá? Então aqui, ó, eu consegui criar mais uma variável. Para eu executar, meu cursor pode estar na linha, em qualquer ponto da linha, Ctrl Enter. Ele atribui aquele valor 55 para o peso. Com essas atribuições agora, eu consigo fazer as operações, né, com o valor de altura e valor de peso. Por exemplo, operações aritméticas, né? Qual que é a operação aritmética que a gente pode fazer? Qualquer uma, tá? Multiplicação, divisão, soma, subtração, é possível ser feito, tá? Vamos fazer aqui já o cálculo do IMC, né? O que é o IMC? Né? O índice de massa corporal. Eu vou fazer aqui, ó, digitei IMC para poder guardar como uma variável. Alt, tracinho, fazendo atribuição. E agora eu vou calcular. Eu sei que o IMC é dado o quê? É dado pelo peso dividido pelo quadrado da altura, tá? Aí aqui eu tenho várias formas de fazer esse quadrado da altura, tá? Então vou colocar aqui a altura, chapeuzinho do vovô, né? O acento circunflexo, 2, tá? Então esse circunflexo aí indica que ele está sendo elevado ao quadrado. E se eu rodar esse código aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele guardou para mim o valor da altura, tá? Do IMC. Se eu quiser chamar o valor do IMC no meu console, é só eu selecionar ali e Ctrl Enter. E já apareceu para mim. Ok, tranquilo até aqui. Espero que sim. Mas qual que é a outra parte importante aqui desse software, né? Muitas das funções que a gente vai utilizar, a gente não precisa implementar, tá? Elas vêm com funções prontas, né? O que é muito bom para a gente pode utilizar elas de forma mais rápida, né? Então, para fazer a instalação de pacotes, né, que são onde a gente vai conseguir as nossas funções, eu vou vir aqui em Tools, Install Packages, tá? Ele vai abrir uma janelinha onde ele vai te deixar ver todos os pacotes que você tem disponíveis no seu repositório, tá? Aqui, ó, o repositório padrão dele é o CRAN, mas se você tiver um arquivo compactado, né, que traga já as implementações, você pode usar também, tá? Só que aqui, em vez de você indicar o pacote especificamente, você vai indicar o caminho do pacote, tá? Mas geralmente a gente utiliza o repositório do CRAN. Aqui você pode configurar os repositórios, tá? Então aqui ele está utilizando o repositório do CRAN, mas você pode indicar outro, né? Existem vários espelhos, né? Ou seja, vários lugares que guardam uma cópia daquilo que está no CRAN. E aí aqui a gente pode indicar quais são os packages, né? Quais são os pacotes que a gente vai instalar. Tem um pacote muito importante que a gente utiliza, tá? Que é o Tidyverse, tá? O Tidyverse, na verdade, é um compilado de pacotes e aí a gente vai instalar ele, tá? Então você escreveu o Tidyverse aqui, ele já vai identificar. Aqui ele já fala assim, onde é que é para instalar? Ele já pega o caminho padrão, então sua instalação foi padrão, então deixa aqui, não altera, tá? Instalar as dependências, né? Esse pacote aqui especificamente ele tem algumas dependências, então ele vai trazer e você vai clicar em Install, tá? Eu não vou clicar em Install aqui porque eu já tenho ele instalado. Ok, Tidyverse instalado. Como é que eu chamo um pacote? Eu vou chamar um pacote utilizando a função Library. Eu comecei a digitar, ele já me deu a sugestão do que é para utilizar, né? Então ali ele está indicando no Library. O que eu faço? Eu dou um Enter. Dei um Enter, ele termina de completar para mim e agora aqui eu vou dizer quem é que eu vou carregar, né? No caso aqui eu vou carregar o Tidyverse. E novamente, ele já sugeriu para mim. Se você observar com bastante atenção, você vai ver que aqui tem um pezinho, tá? Ele está indicando com esse pezinho, com essa corzinha roxa, né? Que ele é um pacote, tá? Se você clicar ou der Enter, ele já vai trazer para você. Para rodar, né? Para executar, é sempre da mesma forma. Ctrl Enter e aí ele vai executar para você. E aí observem aqui que esse Tidyverse, que a gente vai usar muito para manipular os arquivos, ele vai demorar um pouquinho, porque ó, ele carregou o ggplot2, o table, o Timble, né? O tidyr, o readyr, prun, deployr, stringr e forcats, tá?
E aí ele te avisa aqui o seguinte, ó. O dplyr, ele tem uma função que o outro lugar já está utilizando. Então, se você quiser utilizar, né, o filter do dplyr, você tem que colocar dplyr, filter. Mas também o stats também tem. Se você quiser usar o filter dos stats, você vai ter que digitar stats, filter. E assim é a mesma coisa para esse lag, tá? Bom, para agora era isso, né? A próxima a gente vai pegar já alguns scripts e vamos começar a desenvolver. Espero que tenha ajudado. Até mais. Tchau, tchau.